Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Ruth. Hoje nós vamos falar, o tema da mensagem é zona de conforto ou zona de conflito. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Existem algumas regras no reino de Deus que nós precisaríamos compreender, né? E uma das regras é essa. O instrumento de Deus deve estar sempre elevado à situação. Enquanto você não se elevar à situação, você não passa para o próximo degrau. Será que você pode compreender isso inicialmente? Vou dar um exemplo muito claro. Você está numa situação, e essa situação ela está sobrepujando você. Ela está acima de você. Ela está conseguindo determinar seus pensamentos, seus sentimentos. Ela está conseguindo mover você, mobilizar você. Então, você não vai sair dela. A partir do momento que você conseguir sobressair a sua situação, você conseguir determinar, você conseguir administrar, a sua situação muda. Essa é uma das regras primordiais no reino de Deus e na vida. Então, é bom, nós precisamos aprender a conhecer o Senhor. A palavra do Senhor diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Enquanto você não for elevada acima daquilo que você vive, você não passa para o próximo passo. E você vê isso em Ruth. Ruth era uma mulher que ela não tinha nada inicialmente. Ela não tinha esposo, ela não tinha nada, ela só tinha uma sogra amargurada. Só que ela conseguiu ser maior do que a situação dela. E aí ela passou para o degrau seguinte. Eu queria que você passasse uma olhadela na situação que você está vivendo. Se essa situação tem conseguido te sobrepujar, você ainda precisa continuar nela até você crescer e você conseguir ser maior do que a situação. Quando você for maior que a situação, você passa para o próximo degrau. Vamos ler em Ruth, capítulo 1, do versículo 1 em diante, amém? Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Podemos assentar. Diga assim comigo, as 2 eram boas moças. Não basta ser bom. Sabia disso? Eu sempre digo que o diabo gosta de 2 tipos de características de uma pessoa. A bondade excessiva e a maldade. A bondade excessiva, ela se torna aquiescente, ou seja, a incapacidade de dizer não e de resistir ao mal. Vou ver se vocês já estão aqui agora. Estão tudo bem? Está tudo tranquilo? Hã? O que eu disse então? Repita para sua irmãzinha aí do lado. 2 coisas que o diabo gosta. A inércia e a maldade. A bondade excessiva é a inércia. Como é que você pode dizer que uma pessoa é boa só porque ela não faz nada? Que ela é inerte? Hã? Só porque às vezes ela tem dó de quem está numa situação menorizada? A bondade se caracteriza pelas atividades favoráveis que você faz a ti mesmo. A bondade não é compaixão nem dó, a situação alheia apenas. Não.
O diabo gosta de dois tipos de características. Pessoas más, que ele usa como instrumento, e as pessoas, eu sou uma pessoa boníssima, eu sou uma pessoa assim, bondosa. Não, você é inerte. Porque você olha para uma pessoa que diz que é bondosa, com a vida destruída, sem nenhum parâmetro de preservação. E aí como que você pode ser uma pessoa boa se você não faz o bem nem para ti? É uma boa pergunta, não é? As duas moças eram moças boas, mas ser bom não é o suficiente. Essa bondade de... Bom, voltemos a falar do início. Havia um casal, Noemi e Elimeleque, que eles eram uma família meio instável. Uma das coisas ruins, existem várias coisas ruins que você pode fazer por você. Uma delas é ser instável, viu? Uma delas é ter instabilidade. E esse casal, você sabia que o povo de Deus, ele, na época, ele tinha instabilidade. E eles, ora serviam ao Senhor, quando o juiz era bom. O juiz morria, eles voltavam para os ídolos e para tudo aquilo que Deus não agradava. Aí o que acontecia? O povo sofria. A vida espiritual, ela coordena a vida humana, secular. E aí estava numa crise, os dois disseram assim: olha, dizem que lá em Moabe os campos são bons, dizem que lá em Moabe as coisas são boas, dizem que lá, vamos peregrinar para lá. E você tem uma ideia da situação dessa família? Que eles puseram o primeiro nome no filho de Malom. Sabe o que significa Malom em hebraico? Doentio, uma pessoa doente. Quilion, definhante, definhamento. Então você tem uma ideia de como essa família ela era impulsionada pela circunstância. Eles tiveram os filhos numa crise em Belém. Belém significa casa do pão. Só que a casa do pão não tinha pão por causa da liderança espiritual. Então eles tiveram o primeiro filho, Malom. A situação está difícil, está ruim, doentio. Segundo filho, Quilion, definhamento. Tá. Pessoas totalmente influenciadas por situações são instáveis. Por isso que você tem que ser firme diante da circunstância. Porque a instabilidade é um dos males terríveis que você pode provocar na sua vida. Aí o que acontece? Eles foram peregrinar para Moabe. Lá eles encontraram duas moças, se agradaram das moças, sendo que era determinantemente proibido que qualquer judeu casasse com uma moabita ou uma moça. Mas casaram. Tudo errado na família. Tá, tudo bem. Mas como todas as coisas Deus reverte para a contribuição do bem, casaram com duas moças e então o marido morre. Elimeleque morre. Tá, fica viúva. De repente, eu não sei porquê, os dois moços também morrem. Fica a mulher e duas moças. Tá bom. Situação de Noemi. Elas começam a voltar e Noemi começa a ter um diálogo com elas. Noemi fala, mas não é justo eu levar essas duas moças. Não sei o que ela pensou, acho que ela provavelmente diz assim: vai ser difícil eu me sustentar, que dirá sustentar essas duas. Você sabe que na época a cultura judaica era difícil a mulher, né? As viúvas eram esquecidas, no tanto que em Tiago os gregos reclamavam que as suas viúvas eram abandonadas. E nessa época muito mais complicado. Então Noemi disse assim, essas moças precisam ter um futuro. Então ela começa a ter um diálogo com as moças. Então ela diz assim, olha... Versículo 8. Disse Noemi às suas noras. Eu vou dar um conselho, uma coisa para vocês. E de volte cada uma para sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Elas eram boas moças, as duas. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Beijando a elas, levantaram a sua voz e choraram. Que vocês encontrem um novo marido, se casem, que dê tudo certo. Versículo 10, e disseram-lhe, certamente voltaremos contigo, ao teu povo. A opção inicial de ambas, por amor, por compaixão, por dó, a Noemi era continuar com ela. Essa era a situação inicial, tanto de Ruth quanto de Orfa. Só que Orfa, você sabe que não continuou. Orfa voltou para o seu povo e para a sua terra, não é mesmo?
Então vamos lá. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas. Por que iriam comigo? Qual a razão de vocês irem comigo? Eu vou explicar para vocês qual é a minha situação. Ela diz: tenho ainda no meu ventre mais filhos para que vocês sejam por maridos? Porventura eu posso ter mais filhos para que vocês se casem com eles? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda esta noite eu tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles sem tomardes marido? Quer dizer, vocês vão esperar meus filhos crescerem se eu tivesse marido e estivesse grávida? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Bom, tá, versículo 13. Ela enfatiza o diálogo dela em: sou velha, a minha sentença é amarga e Deus é contra mim. Situação difícil, né? Noemi não era tão velha assim. Só que uma das coisas que nós precisamos entender, que o envelhecimento da alma, ele não está ligado com os acontecimentos que sucedem a mim ou a você. Existem pessoas muito jovens que não conseguem mais nutrir nem alimentar-se com alegria, com ânimo, com determinação. O envelhecimento precoce se dá do armazenamento de coisas impróprias. Pessoas jovens com almas envelhecidas deixaram de viver. O que nós precisamos compreender é que existe um envelhecimento emocional precoce. Pessoas jovens que sofreram situações e simplesmente armazenaram aquelas situações com informações negativas, elas trazem para si um envelhecimento precoce. E esse envelhecimento precoce faz com que não haja abertura nem lugar para qualquer tipo de bons sentimentos, como alegria, amor, graça, qualquer coisa. Então, existem moças jovens, mulheres jovens, mas que por dentro estão totalmente envelhecidas. Totalmente envelhecidas. O que envelhece sua alma não é o que acontece com você, mas o que é guardado nela, o que é armazenado dentro dela. Isso tira de você todas as condições de receber qualquer coisa nova. Você envelhece habilidades, você envelhece capacidade, você envelhece determinações, e você não consegue mais reagir favoravelmente diante de situação. Existem pessoas que, quando começam a passar por situações negativas, elas começam a ficar negativas. Elas começam a passar por situações de amargura, elas começam a ficar amarguradas. Elas começam a passar por situações indefinidas, elas começam a ficar indefinidas. Agora a questão é: como é que você vai administrar o que acontece com você e quem você é? Esse é o sistema de sabedoria que Deus quer nos conduzir. Então, o que nós precisamos entender, que nós somos guardiãs da nossa própria alma. Eu me impressiono em analisar, observar pessoas que se dedicam tanto ao exterior, que se envolvem tanto com problemas alheios e abandonam a si mesmas, e se entregam a si mesmas em situações caóticas, em situações totalmente ruins para si mesmas. E vocês olham para elas, elas estão totalmente abduzidas diante de uma situação. Cuidado com o envelhecimento precoce, você não vai poder contar com você. E você vai descobrir que não pode contar com você nas piores horas da sua vida. Nos piores momentos da sua vida você vai descobrir que você não tem mais fé, que você não tem alegria, que você não tem ânimo, que você não tem disposição.
E aí? Noemi se caracteriza como uma pessoa velha. Noemi se caracteriza como uma pessoa amargurada, como uma pessoa que Deus não queria. Esses são os sintomas e as conclusões de uma pessoa que tem um envelhecimento precoce. A palavra do Senhor diz assim, que existe o orvalho da mocidade, que não importa a idade que eu tenho, a idade que você tem, nossas almas devem ser rejuvenescidas. Nós temos que ser novas por dentro. E o que me rejuvenesce? Senão os sentimentos que eu tenho sobre a vida, sobre mim mesma. Eu preciso administrar intelectualmente os meus sentimentos. Eu preciso usar a mente. A impressão que nós temos é que nós somos dotadas apenas de sentimentos. É uma judiação a mulher se resumir em emoções. É um absurdo isso. Emoções que se derivam de sentimentos. É um absurdo a mulher sendo potencial para que foi formada, porque estava faltando algo no homem e Deus a criou para poder ajudar, uma ajudadora idônea. É uma judiação a mulher se limitar numa situação, ela se diminuir ao ponto de concluir-se que ela é apenas um poço de sentimentos. A maneira de você rejuvenescer-se é você usar o teu intelecto saudável para administrar as suas emoções. Eu quero ser assim, desse jeito. E você? Você também? Tá, todos nós queremos, mas a coisa tá caminhando para essa? Ou para essa? Olhe para a sua irmã, vê se a alma dela é nova ou velha. O rejuvenescimento emocional depende da administração intelectual dos acontecimentos. Situações não são administradas nas emoções, mas no psique. Você cozinha, você vai cozinhar um alimento, você cozinha no plástico, no seu Tupperware? Cozinha? Se alguém te vir você colocando uma vasilha plástica em cima do fogão, o que vão dizer? Tá maluca? Você cozinha onde o seu alimento? As que cozinham, né? Tem umas que não cozinham mais, mas quem cozinha para você? Quem é? É no alumínio, ou no ferro, ou sei lá. Ou no plástico. Isso. Então, situações não são administradas emocionalmente. Elas são administradas racionalmente. Quando Paulo diz assim aos romanos, que nós temos que prestar a Deus um culto racional, ele estava dizendo que nós precisamos iniciar um processo onde as situações da nossa vida são administradas na mente e não emocionalmente. Você recebe as pessoas na sua casa nua ou de roupa íntima? Então, só que você faz isso com os acontecimentos da vida. Quando você recebe os acontecimentos da vida com as emoções, você está recebendo descoberta, desnudada. Você tem que receber. Pastora, mas como eu consigo isso? Exercício, é igual emagrecer. Exercício. Você tem que aprender a exercitar. Aconteceu algo na sua vida. Mas e as coisas que forem boas? Eu posso receber com as emoções? Vai. Depois vem a notícia ruim, você desce lá embaixo, né? Come, vale, come, vale. Situações devem ser recebidas no psique e não no emocional. Você tem que olhar e receber as coisas racionalmente, depois administrá-las e distribuir. Isso é para a mente, isso é para o coração. Mas se nós recebemos tudo emocionalmente, nós estamos totalmente despreparadas para aquilo que a vida nos oferece. Isso é muito complexo e complicado para algumas pessoas, porque nós não somos ensinadas. Mães não ensinam seus filhos de uma maneira emocional, de uma maneira racional. Pais ensinam filhos
dando comida, dando vestimenta, ensinando não roube, não mate, não tire nada de ninguém, somente esses princípios morais. E aí nós chegamos à vida totalmente despreparadas. E aí fazemos isso com os nossos filhos, e aí isso vai de geração em geração. Por isso que existe essa enfermidade de uma maneira assim predominante em todas nós. O rejuvenescimento emocional é você receber aqui, ó. Você recebe a vida de uma maneira racional e depois, se valer a pena, você envolve o seu emocional. Existe um vício e uma enfermidade muito presente, comum no nosso meio, é que sempre você tem que estar sentindo alguma coisa. Você é assim? Sempre você tem que estar sentindo. O que você está hoje? Deixa eu ver. Estou alegre, triste, mais ou menos. Você não sempre tem que estar sentindo alguma coisa. Existe uma oração a Deus que eu faço todos os dias. Eu digo assim: Senhor, capture meus sentimentos. Não permita que meus sentimentos estejam tão expostos que o ser humano ou que pessoas possam vê-lo e possam aproveitar dele indevidamente. Capture meus sentimentos, que eles sejam somente para Ti. Capture minhas emoções. Porque quando eu olho para Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele bate, os sentimentos dele ali estavam totalmente expostos e por isso ele perdeu a promessa. Às vezes nós perdemos promessas, não porque somos maus, mas porque nós somos expostos o suficiente para deixarmos que as circunstâncias ou situações nos mobilizem ou nos conduzam. Faz uma oração para o Senhor. Senhor, capture meus sentimentos, que eles sejam apenas do Senhor. Que eu viva uma vida, que eu possa amar as pessoas, porque o amor não é sentimento, o amor é dom. Senhor, que os meus sentimentos sejam apenas para o Senhor. E que as pessoas usufruam apenas daquilo que o Senhor libera. Mas o eu, a minha vida, a minha essência, seja somente para Ti. Eu oro essa oração todos os dias e eu clamo ao Senhor, dizendo: proteja-me, capturando, me escondendo, me esconda em Ti, para que eu não seja exposta, para que eu não esteja à mercê de outras pessoas que nem às vezes são más, mas que sejam desequilibradas como eu, expondo minhas emoções, e aí eu sofra fraturas, eu sofra males, Deus. E assim nós vivemos, expostas, abertas, sentindo tudo, diante de todos, achando que sentir me faz estar viva. Enquanto eu estou sentindo, eu estou viva. Não. Você está viva quando você administra as situações da sua vida e continua viva no intelecto, no racional, e não recebendo tudo de coração aberto. Não. Você está viva quando você se protege, quando você se guarda. Noemi recebe as circunstâncias da vida de uma situação exposta, ela se colocou à exposição, por isso ficou dessa maneira, com essas 3 conclusões: eu sou muito velha, sou amarga e Deus me abandonou. É o que acontece com você quando você opta por viver dessa maneira. Olha lá, será que você é assim? Não consegue reagir? Não consegue animar-se? Não consegue sorrir sozinha? Você sorri sozinha? De você mesma? Às vezes eu me pego rindo de mim mesma. Eu faço coisas engraçadas para mim mesma. Eu gosto muito de brincar com a minha filha. Gosto muito de brincar com ela. Às vezes nós brinca de correr uma atrás da outra, de fazer cosquinha, de achar graça, de brincar. Eu gosto muito. Ela é uma companhia muito agradável para mim. E é bom sorrir. É muito bom sorrir. É muito bom você gostar de ficar consigo mesma. É muito bom você sorrir sozinha, lembrar de uma coisa e sorrir. É bom isso. Porque se você for assim,
você vai ter uma vida que vai ser caracterizada apenas por respirar, comer, beber, dormir. Mas eu quero isso. Quando eu tiver velhinha, não sei se eu vou ter um coque como esse, mas eu quero estar assim, com uma alma rejuvenescida, tendo ânimo, força, graça, esperança e sonhos. Amém? Eu quero ter sonhos. Diga para sua irmã, eu quero ter sonhos. Orfa, volta. Diga comigo, leia comigo o versículo de número 14. Leia comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Choraram, despedida. E Orfa a beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Eu quero só falar mais um pouquinho sobre isso aqui. Quem muda todo o tempo para agradar a todos, acaba desintegrando. Existem mudanças que você sobe. Existem mudanças que você desce. Quais são as mudanças que você desce? Quando você não tem uma formação. Quando você não tem uma identidade. Você é desse jeito por causa do marido, que ele gosta assim. Você é do outro jeito. Em cada lugar você é desse jeito, de um jeito. E aí, dependendo do lugar, você tem que se administrar. Que bom ser você mesma. É bom ser você mesma. Que bom é você ser uma coisa na igreja, a mesma coisa no trabalho, a mesma coisa em casa. Que você me vê aqui, você vê ali, você vê lá, você vê em casa. É todo lugar. Porque é muito difícil desenvolver vários papéis. É ou não é? Quem muda todo o tempo para agradar a todos, acaba desintegrando. Inicialmente, Orfa disse o seguinte: eu vou contigo. Agora já mudou. Porque é verdade, hein? Ela não tem filho, e eu vou me sentenciar a ficar sozinha. Eu acho que eu vou voltar para os meus pais e vou arrumar outro marido. Mas inicialmente ela não optou por ficar com a sogra, agora mudou pelo que a sogra disse. A nossa mudança deve ser provocada por um convencimento do Espírito Santo dentro das nossas vidas. E não uma mudança que ela é resultado do ambiente. Você tem que ter identidade. E você tem que gostar de quem você é. E você tem que aplicar em você recursos para se melhorar. Eu quero melhorar. O ano que vem eu quero ser melhor ainda. Eu achei tão gostoso o pessoal conversando comigo. Pastora, nós estamos anotando as falhas para melhorar o ano que vem e tal. Porque o crente ele é assim, o cristão ele é assim. Ele faz cada vez melhor. Cada vez ele faz melhor, ele consegue sobressair. Aí tinha uma opção. A liberdade que Orfa escolhe ou o compromisso de Ruth. O que é mais fácil? Existem pessoas que dizem, eu sou livre, eu não tenho compromisso com ninguém. Você acha que realmente a liberdade se caracteriza nisso? Não. Liberdade que Orfa optou ou compromisso que Ruth optou? Você sabe por que Ruth acompanhou a sogra? Porque ela tinha algo que é raro. Era raro na época e agora é raridade. Se chama caráter. Se chama caráter. Você não pode olhar para Ruth e dizer assim, olha, foi um ato de fé, porque ela recebeu uma visão de um anjo, e o anjo disse, você terá um marido chamado Boaz, terá um filho chamado Obed, esse filho terá um filho que chamará Jessé, Jessé terá um filho que chamará Davi, e Davi será aquele que é a raiz de Judá. Não. Ela não recebeu revelação nenhuma. Ela não tinha expectação nenhuma do seguinte. Eu vou lá e eu vou. Não, ela só disse o seguinte. O que eu posso fazer agora? Apenas ser fiel a essa mulher que está amargurada e sozinha. O seu caráter abre porta de prosperidade, abre oportunidade para você. E você sabe que a oportunidade era uma imagem que os gregos adoravam, tá? Que tinha asas nos pés, asas nas costas e careca atrás, só tinha cabelo na frente. Por quê? Porque a oportunidade você não agarra ela por trás. Ou você segura ela ou não. A oportunidade, ela não tem cabelo atrás. Ela passou, acabou. E aí o crente perde oportunidade por omissão, por preguiça, por negligência. Aí ele diz assim,
foi a vontade de Deus? Ou ele diz assim, eu estou esperando em Deus? E eu não consigo entender cristianismo sem ativismo. Jesus foi o maior ativista e o maior revolucionário que o mundo já viu e presenciou. Ele revolucionou até mesmo a religião hebraica. E aí você olha para as mulheres crentes totalmente passivas, esperando que o quê? Que o mundo caia na sua cabeça. Então o que nós precisamos entender é que eu preciso optar pela liberdade irresponsável ou compromisso. Eu sou uma pessoa compromissada, eu tenho essa desenvoltura no meu caráter, eu me comprometo com as coisas, mesmo quando elas estão falidas, porque você encontra pessoas comprometidas, com o bom, com o bem, com o próspero, com o sucesso. Opa, é sucesso, estou dentro. A situação está definhando, está falida, não tem compromisso não. Você descobre se tem caráter ou não quando você consegue ser fiel na situação que não tem nada, que não há nada para te oferecer, e você permanece ali. Aí as mulheres crentes atribuem a Deus o ofício, a obra de fazer a maravilha na vida dela. Mas a maravilha que o Espírito Santo desenvolve em mim e em você se chama caráter. E é esse caráter que Deus usará para estabelecer as regras dele. Você pode olhar uma pessoa que clama, que ora, que fala em línguas, que faz pirueta e tudo. Não acontece nada na vida dela. Por quê? Não tem caráter. O caráter é o oleiro onde Deus trabalha. São as firmezas dos princípios. É o seu compromisso. É a sua firmeza. É a sua vontade ali manifestando a sua fidelidade à situação. Mesmo que a situação não esteja de acordo com o que você quer. Mesmo que a situação não te inspire nada. Ela não vai te devolver nada. Você não tem nenhum interesse secundário. O interesse que você tem é contigo. O compromisso que você tem é com você mesmo. Você não dormirá se fizer diferente. Se você abandonar algo, se você virar as costas, você não tem descanso. Porque o caráter te destrói, o compromisso não te deixa dormir. Ruth, diferente de Orfa, tinha caráter. Ruth não fez isso por fé, Ruth não fez isso por que recebeu revelações, como eu disse anteriormente. Ruth fez isso só por caráter. E eu queria perguntar uma coisa para você: como é que vai seu caráter? Orfa era uma boa pessoa? Boa. Só que não tinha fidelidade. Ruth jamais poderia abandonar aquela mulher sozinha e amargurada. Jamais. Ficar do lado de pessoas boas, de pessoas prósperas e felizes é fácil. Ter uma filha enorme. Só quem tem caráter fica ao lado de pessoas que não têm nada. Só. E você olha a característica de uma mulher cristã por conta disso. Mulheres cristãs têm caráter. E elas são fiéis. Independente a situação que for, elas são fiéis. Bom, liberdade ou compromisso? O que é mais fácil? Pergunta para sua irmã. Agora eu quero que você leia comigo o versículo 16. Disse, porém, Ruth, não insista, não vai adiantar. Você já disse isso para uma situação? Não insista, eu vou continuar. Não insista. A situação perdura, você olha e diz, não insista, eu vou vencer. Não insista, pode fazer o que você quiser, eu vou prevalecer. Ruth olha para Noemi e diz, não insiste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu queria perguntar, esse texto é usado muito em casamento, né? Mas é muito fácil usar esse texto em casamento, porque eles fazem assim, pensando na noite de núpcias. Agora, essa mulher aqui,
Não tinha nada para oferecer para outra. Né? Ela diz o seguinte: onde quer que você for, eu vou. Se você pousar no lugar, seja até o relento, eu vou estar ali. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Acabou. Hã? A situação está definida. Seu caráter é definido pelas razões que te levantam e pelas suas paixões. O que levanta a Ruth para estar com Noemi é o caráter dela. E nós somos pessoas que temos paixões. Por exemplo, qual era a paixão de Jeremias? Israel. Qual era a paixão de Moisés? Ao ponto dele dizer: risca meu nome do teu livro, Israel. Qual era a paixão de Paulo? Gentios. Cada um de nós temos uma paixão. Todos nós somos apaixonados por algo. Somos apaixonados por alguma coisa. E essa coisa se chama missão. Nós temos uma missão. Nós somos nascidas para uma missão. E nós somos apaixonadas por aquilo. Agora você precisa analisar a sua missão. Pode ser que a sua missão foi criada por ti mesma e não foi recomendada por Deus. Ruth sabia que ela estava ali, que ela não foi posta na família de Noemi por um acaso. E que aquela mulher iria precisar dela. Ela já era uma judia de coração. Era mais convertida que aquela hebreia. Aquela hebreia amargurada, aquela hebreia ressentida com a vida. Ruth era mais convertida do que ela. Aí eu quero dizer uma coisa para você muito importante, né? Quando você já precisou na sua vida, você teve uma Ruth com você? Existem pessoas que são, vou usar uma palavra aqui, sortudas. Elas têm uma Ruth ao lado delas. Sabia? Pessoas que estão com elas a qualquer momento, em qualquer situação. É muito fácil as pessoas dizerem: eu sou seu amigo, eu estou contigo e não abro. Sabe quando é que você descobre as pessoas que realmente estão com você? Quando você não tem nada para oferecer. Você descobre. Porque é muito fácil as pessoas se aproximarem de fonte. O difícil é elas permanecerem num deserto. Quando você passa pelos desertos da sua vida, você sabe com quem contar. Salomão, escrevendo, ele diz assim: todos dizem que são amigos, só que na hora da angústia que nascem os irmãos. Pessoas que estão ao seu lado, que te socorrem. Sabe, eu não falo daquelas pessoas que ficam, sabe, rasgando seda. E apesar se a seda não for muito boa, ela cola no corpo, é ruim, né? Tem que ser uma seda muito boa, importada, para ser leve no corpo, senão... Nós só descobrimos quem são os nossos verdadeiros amigos quando nós estamos no deserto e precisamos contar com eles. Ruth, ali do lado de Noemi, Noemi achou que ia ser sentenciada ao ocaso, à situação destrutiva, ao abandono. Só que Deus havia colocado do lado dela uma Noemi, uma Ruth. Deus colocou do seu lado uma Ruth? Uma pessoa que você pode contar. Uma pessoa que não está com você porque você tem algo para oferecer. Eu sou muito realista. Eu gosto muito da verdade. Gosto demais da verdade. E às vezes eu sou até um pouco radical demais. E eu enxergo isso. Isso é um defeito que eu tenho. A mentira me irrita. A falsidade me irrita. E eu tenho uma tendência a gostar demais de pessoas verdadeiras. Tendência. Às vezes alguém comenta, a Sandra às vezes percebe, às vezes ela pensa: por que será que a pastora tem tanta inclinação com essa pessoa não oferece nada, é trabalhosa. Eu tenho uma tendência a inclinar-me com pessoas verdadeiras. É uma coisa que eu gosto de gente verdadeira, normal. Cada um gosta de uma coisa. Eu gosto de gente autêntica. É uma coisa que Paulo diz assim: o meu espírito, ele dizia para a igreja, está unido com vocês. Pessoas verdadeiras, parece que tem uma unidade, sabe, uma empatia comigo, é incrível. Eu me sinto em casa com elas.
E eu gosto muito de coisas verdadeiras, de pessoas verdadeiras. E isso é uma coisa muito importante. É uma coisa muito séria. E quando nós passamos por situações difíceis, nós percebemos quando nós não temos nada para oferecer. Eu queria que você analisasse uma coisa, eu vou voltar ao raciocínio que eu estava. Eu gosto muito de pensar em coisas verdadeiras. E aí eu penso o seguinte: quais são as pessoas que realmente gostam de mim, mesmo se eu não tivesse nada para oferecer? Aí eu queria que você pensasse isso sobre você também. Se você não tivesse nada para oferecer, sexo para o marido, carinho para os filhos, nada, quem é que ficaria perto de você? Você já parou para pensar nisso? Se você não tivesse nada para oferecer para ninguém, será que alguém ainda ficaria perto de você? Será que às vezes você não consegue perceber que a maioria das pessoas que nos rodeiam, como diz a palavra, são sanguessugas? E você fica se alimentando de ilusões, achando que você... Eu não estou aqui lançando um sentimento, sabe, ou um raciocínio pejorativo na sua mente. Eu estou simplesmente te levando a uma realidade. A uma realidade da vida, principalmente nos nossos dias. Que você enfrente a sua realidade sem amargura, sem ressentimento. A maioria das pessoas te cercam porque você tem algo para oferecer para elas. Somente pessoas de caráter ficam perto de outras que não têm nada para oferecer. Passa por uma crise para você ver. E vê quem é que fica perto de você, que diz: não, eu vou investir tempo, eu vou te levantar, eu vou te ajudar, eu vou ficar com você mesmo, se você não tiver nada para te oferecer. Essas são as Ruths que Deus coloca na nossa vida. E elas são raridade. Uma vez eu preguei sobre Ruth, eu digo assim: se você tem uma Ruth, conserve-a. Porque isso é um bem raro que você pode ter para o resto da vida. Se você tem uma Ruth, conserve. Porque isso é um bem raríssimo. Pessoas que estão com você totalmente desinteressadas. E você não tem nada para oferecer para elas, e mesmo assim elas estão com você. Isso é maravilhoso. Isso é um mistério do reino de Deus que é admirável. Ela disse assim: eu vou estar com você, eu quero estar com você, e é isso que eu quero para a minha vida. Seu caráter é definido pelas razões que te levam e pelas suas paixões. Que te levantam e pelas suas paixões. O que tem te levantado? E pelo que você é apaixonado? Eu tenho uma paixão. A minha paixão é o ser humano. Eu sou apaixonada pelo ser humano, de pitiquinho até velhinho. O ser humano é uma das obras que Deus criou mais interessantes em todo esse universo. O ser humano é algo maravilhoso. É maravilhoso o ser humano. As complicações, as frustrações. Antigamente, quando eu ficava mais no meio dos jovens, os jovens diziam que eu tinha inclinação para os rebeldes. Tinha um jovem rebelde, eu ficava apaixonado por ele. E eu ficava perto dele, e eu ajudava, e eu ia, e paciência. Aí os líderes: tem paciência, você não sabe o que tem dentro. Porque é fácil você julgar alguém por aquilo que ela faz. Difícil é você procurar entender o que ela vive. Difícil é ser humano tentar entender o outro. É muito fácil você apontar o dedo: olha o que ele fez, olha o que ela fez. Você sabe o que se passa lá dentro? Você sabe as dificuldades que aquela pessoa enfrenta? Você sabe tudo aquilo que aquela pessoa viveu, a historicidade dela? Todas as situações, todas as dificuldades, todas as confusões que há dentro daquele coração. E as pessoas, elas são... Às vezes existe ser humano que não age nem como ser humano, sabia? Pessoas boas e prontas não precisam de mim. As pessoas que precisam de mim são as complicadas, são as pessoas que não sabem nem distinguir mão direita e mão esquerda. Pessoas prontas, preparadas, que andam sozinhas, não precisam de você. Pessoas que precisam de você são aquelas que precisam do que você tem.
E é isso que nós temos que entender. O ser humano é algo maravilhoso. Poder amar alguém e essa pessoa ser tocada por dentro. Irmãs, isso é digno. Poder ter misericórdia, poder ajudar, poder exortar, repreender alguém que está fazendo mal a si mesmo. Poder dizer um não, que vai trazer sobriedade e equilíbrio. Isso é maravilhoso. Agora, abra mão do conforto em troca das conquistas. Você consegue fazer isso? Tem gente que, principalmente as mulheres, né? Eu nunca vi gente que gosta de conforto igual de mulher. Nunca vi. Tudo tem que ser confortável, tudo tem que ser adequado. O conforto é bom para você descansar. E depois você se levanta e aí você continua a sua trilha. Abra mão do conforto em troca das conquistas. Você não pode ficar sem obstáculo. Se você ficar sem obstáculo, você não cresce. Você precisa... Existe diferença de obstáculo e problema. Principalmente os problemas que você mesma cria. Problemas que você cria, você não vai sair deles e não vai crescer. Você quer analisar se um problema é seu ou é uma aflição natural da vida? Olhe, está tendo crescimento, você está crescendo é de Deus. Não está tendo crescimento é seu ou de uma pessoa ali. As coisas da vida é muito simples de entender. Você está crescendo, você está melhorando, então veio de Deus, é uma aprovação, tal. Não está crescendo, é seu. É embaraço humano, só embaraço humano. Aí a pessoa, o crente, a mulher crente olha o que Deus mandou para mim, eu estou sofrendo tanto. O termômetro não é o que você sofre, porque tem gente que sofre quando vê uma barata. O termômetro não é o sofrimento. O termômetro que é, eu estou neste problema, nessa situação embaraçada ou crescendo. Se eu estou crescendo, vem de Deus. Se eu estou embaraçada, são coisas humanas. Então não tem proveito nenhum. Você pode sofrer 10 anos, não vai ter mudança, ninguém vai mudar, e aí no final você vai ser frustrada. Vai dizer assim, eu lutei tanto, não cheguei a lugar algum. É situação humana. Como é que você vai chegar a lugar algum? Como é que você vai melhorar alguma coisa? Abra mão do seu conforto em busca de conquistas. Nunca fique sem obstáculo. Ruth não era uma pessoa apegada a conforto ou a segurança. O apego dela era o seu caráter e a sua missão. Pergunta para sua irmã, você é apegada à sua missão ou ao conforto? Pastora, eu não sei qual que é a minha missão. Sua missão é crescer, é melhorar, é ser melhor, é servir a Deus com mais definição. Sua missão é vencer suas debilidades, é vencer suas fraquezas. Essa é a sua missão de vida. A minha missão é para a África, minha missão é lá para a China. Você está um caos, você quer fazer obra onde? Nos confins da terra? Fica na sua Jerusalém, reconstrua a sua Jerusalém. A maior obra que você pode fazer é em você mesma. Porque Jesus, na festa, disse assim, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas que saltam para a vida eterna. O que você precisa é reedificar a sua vida, abençoar a sua vida, para que Deus coloque pessoas sedentas ao seu lado, que possam beber daquilo que vem de você. Pessoas que precisam de segurança, que valorizam extremamente a segurança, são pessoas inseguras. Apenas os inseguros se preocupam excessivamente com segurança. Não, eu preciso estar segura. Eu preciso estar segura. O Senhor diz assim para você, vai filha, eu sou contigo. Entra aí, vamos lá. Senhor, não tenho nenhuma prova, não tenho nenhum sinal, mas eu estou falando contigo. Se você está seguro em Cristo, você não vai atrás de segurança. Quem vai atrás de relacionamento seguro, situação segura, tudo tem que ser seguro. São pessoas inseguras. Se você é uma pessoa segura em Cristo, se você confia no Senhor, você vai ousar, você vai vencer obstáculos, você vai acreditar, você vai confiar. O que nós precisamos entender é que maldito o homem que não confia no Senhor.
A sua confiança, ela tem que ser no Senhor. Mas mesmo assim, nós vivemos e pleiteamos para buscarmos segurança. Eu quero segurança nisso, eu quero segurança naquilo, eu quero segurança naquilo outro. Ruth, a paixão de Ruth não era segurança. A paixão de Ruth era a sua missão. Qual era a sua missão naquele momento? Ficar com aquela mulher que se achava velha, amargurada e abandonada por Deus. Era a sua missão. E aí? Ela não precisava que Noemi desse a ela segurança. Olha, Ruth, tudo bem, eu tenho parentes e nós vamos viver regaladamente. Não, você não tem nem onde pousar, você não tem o que comer. Mas onde você for, você comigo. Porque o compromisso dela não era com a segurança. O compromisso dela era com o caráter dela. Nós precisamos nos libertar do nosso compromisso alheio. Porque compromisso exterior não existe sem um compromisso interior. Temos que ser compromissadas com o nosso caráter. Só assim Deus encontrará meios para fazer obras na nossa vida. Tenha compromisso com o seu caráter. Tenha compromisso com os princípios definidos na sua vida. Seja fiel aos seus princípios. Se você não for fiel aos seus princípios, você não vai ser fiel com nada, muito menos com Deus. Existem mulheres que ficam no impasse, querendo ser fiel com Deus e não conseguem. Agora eu pergunto, como é que você quer ser fiel com Deus se você não é fiel a você mesma? Se você não é fiel aos seus princípios, se você não é fiel àquilo que você acredita, se você não é fiel à sua fé, se você não tem constância emocional, porque não administra racionalmente a vida, porque não administra racionalmente os acontecimentos. É fácil nós cantarmos, Senhor, eu quero ser um vaso em suas mãos, eu quero ser um instrumento sem caráter. Jamais. Niente. Nunca. Sem caráter. Sem princípios. Sem honra, a fidelidade. Sem honra. Jamais. Deus trabalha segundo o caráter. Por isso que a primeira obra do Espírito Santo num cristão é refazer o caráter dele. É mudar princípios, alterar. Só que tem gente que está há 40 anos na igreja e o caráter é o mesmo. Aí ele quer ser um instrumento de Deus. Não, que isso. Primeiro ele tem que ser o trabalho, depois ele será o instrumento. E aí? Você é uma pessoa que precisa estar seguro em todo o tempo? Você precisa que Deus te cerque de boas coisas? Você precisa ter boas coisas? Deus não te basta? Pergunta para a sua irmã do lado, Deus não te basta? Aí diga assim para ela, solo Deus basta. Diga aí, vai, esforça um pouquinho. Solo Deus basta. Só Deus basta. Se o Senhor não inserir confiança no seu coração, e segurança, nada do que Ele fizer, nada do que Ele falar, vai te dar segurança. Se Ele não for a sua segurança, se Ele não for a sua confiança, ninguém será. Nada do que Ele fizer, será. Amém? Bom, diga assim de novo para a sua irmã, você tem duas direções para olhar. Ô Sandra, faz um favor para mim, pega na minha bolsa um negocinho que tem lá com o espelho. E passa para algumas irmãs aí, fazendo um favor. Você tem olhos na face ou na nuca? Por quê? Para quê? Tá. Você vê que a gente sabe de muita coisa, né? Nós sabemos de muitas coisas. Nós sabemos de muitas coisas. Duas direções para orar, para olhar. Pode passar aí para algumas. Se vocês quiserem ver a maquiagem também, pode, né? Seminário de mulher não tem nada, né? O que é isso aí? Se você tem dois instrumentos na vida. Para-brisa. É para-brisa, William, que chama aquilo ali? Para-brisa ou retrovisor? Qual deles você usa? Pode trazer para mim. Eu tive um passado, obrigada. Eu tive um passado muito difícil, você diz.
Eu também. A outra diz, eu também. A outra diz, se a gente fosse contar a nossa história, uma seria pior que a outra, saia todo mundo chorando aqui. É ou não é? Hã? Todos nós temos histórias de indiferença, histórias de rejeição, vários tipos de história. Só que a questão é, eu pergunto, e Jesus? Onde é que ele fica? E Jesus? Paulo diz uma coisa muito interessante em Filipenses. Ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, termina o texto. E avançando para aquelas que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Jesus Cristo. Eu tenho uma vocação. A minha vocação é seguir adiante. A minha vocação é ir adiante. É seguir em frente. Passado ficou para trás. Nem Deus quer lembrar ele. Se Deus não quer lembrar dele, nem eu. Eu não sou um depósito de memórias. Eu sou um jardim de sonhos. Você pode dizer isso? Um jardim de sonhos. Eu fui uma pessoa assim que eu tinha muita timidez. Eu era uma criança muito tímida, uma adolescente tímida. E eu era uma pessoa assim... tinha uma timidez, eu não sabia de onde vinha aquela timidez. Aí um dia eu fiz uma oração, nem sabia o que era aquilo. Eu disse, Senhor, me dê amnésia emocional. Eu quero esquecer tudo que acontece comigo. E olha, funcionou até hoje. Não, passou, acabou. Faz essa oração. Senhor, me dê amnésia emocional. Que as coisas não fiquem, passem. Que as coisas passem pela minha vida. E apenas fique aquilo que o Senhor tem para mim. Não aquilo que eu fiz, não aquilo que fizeram, mas aquilo que o Senhor tem para mim. Por quê? O passado ele é poderoso. Ele tem o poder de convencer-te a ser infeliz. Penso numa coisa ruim, fico triste. Penso numa coisa boa, fico triste também. Porque aí vem a melancolia. Ah, como era bom no passado. Ai, se eu soubesse. Ai, eu era feliz e não sabia. E aí? Melancolia, tristeza. Melancolia, tristeza. Não, para com isso. Se o passado tem o poder de me fazer infeliz, eu preciso gostar mais dos meus sonhos do que as histórias que eu vivi. Você precisa gostar mais dos seus sonhos do que aquilo que você viveu. Porque por mais que as coisas boas aconteceram com você, a sua alma, pelo pecado original, agrega apenas as más. Você pode ver. Memórias boas ficam um tipo de conversa de comadre, conversa de reunião de irmãos. Lembra disso, lembra disso, lembra disso. E aí vocês riem, brincam. Mas as memórias más, elas ficam ali como colunas, ditando regras dentro da sua alma. Ditando regras. E você precisa se libertar disso aí. Por quê? Por que acontece com Noemi? Noemi estava o quê? Firmada e condensada no passado. Ruth usava o quê? O para-brisa. Noemi usava o quê? O que você usa? O para-brisa é grandão. Olha lá, mostra as nuvens e o céu. O retrovisor mostra o quê? Lá atrás. Estou vendo a Marley aqui. Olha lá. Por isso que ele é pequeno. É só para você dar uma olhadela lá atrás. Ah, tá, foi assim, assim, assim. Eu aprendi isso, isso e isso. Olha só. Eu aprendi isso, preciso analisar isso, observar. Pronto, agora para-brisa. Ó, deixa eu ver como é que foi no passado. Olha só, eu errei nisso. Tá, então eu devia ter feito aquilo, tá. Isso aqui é pequeno na sua vida? Só para você dar uma olhadela sobre a questão de aprendizado. Não é para você ficar remoendo, remorsando, e fica parada, e fica. Ah, porque o marido fez coisa faz 10 anos. E fica. O filho fez, acabou, morreu, passou. Capacidade de perdoar. A capacidade de perdoar não é um bem que você faz ao outro, é a si mesma. A capacidade de administrar situações e deixar para trás. Tem gente que ele fala assim, vou perdoar, estou fazendo um favor para o outro. Não, você está fazendo um grande favor para ti mesma. Quando você perdoa, você se cura, você se liberta. Tem gente que ele acha que perdoar ele vai estar fazendo. Não vou porque eu estou fazendo um bem. Não, o perdão faz bem para ti mesma. O caráter de uma mulher excelente é determinado na seguinte forma. Diga para sua irmã, o caráter de uma mulher excelente é determinado. Primeiro, vamos lá.
a altura dos seus ideais. Primeiro, a altura dos seus ideais. Seus ideais são altos? Hã? Segundo, a largura de sua misericórdia. Tem mulher que não tem misericórdia, mas nem para nada e ninguém. O que é misericórdia? A palavra misericórdia é uma união de miséria com cardia. Ou seja, você olha para a miséria emocional do outro e aí você tem misericórdia. É uma palavra junta. Miséria com cardia, coração. Então, elas são unidas. Você tem compaixão, misericórdia. Você tem compaixão do que o coração do outro está passando. Do que o outro está sentindo. A altura de seus ideais, a largura de sua misericórdia, a profundidade de suas convicções e o comprimento de suas determinações. Então, o meu caráter, ele será definido quando? Quando os meus ideais estiver numa altura para que eu possa ir alcançá-los. Eu não posso ter ideais à minha altura. Os seus ideais têm que estar alto, elevado. A largura da minha misericórdia. Você sabe como a importância da misericórdia? Explica para a sua irmã a importância da sua misericórdia. Tem uma promessa para os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Toda pessoa que pede misericórdia a Deus, ela tem que ter um histórico de misericórdia. Ela aplicou a misericórdia ao outro. Você tem compaixão da miséria que o outro está vivendo. A profundidade de suas convicções. Tem convicção que é rasa. Qualquer vento muda. E aí? Ruth, ela tinha um ideal alto. Qual era o ideal alto para ela? Ser esposa de Boaz? Não. Ajudar uma mulher amargurada, velha e abandonada por Deus. Esse é um ideal altíssimo. Estar com uma pessoa que não tinha nada para oferecer. Seguir uma pessoa que não tinha nada para oferecer. A largura da misericórdia, da compaixão dela. A profundidade da convicção. Eu vou contigo e não adianta insistir que eu não vou sair de perto de você. E o cumprimento de suas determinações. Olha para sua irmã, entendeu? Esse é o caráter de uma mulher excelente. Você sabe de onde Deus te tirou? Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde eu vim. Mas eu sei para onde eu vou. É muito fácil você saber de onde você veio. Sua história, ela é muito presente. É muito fácil saber de onde eu vim. A questão é eu saber para onde eu estou indo. Pastor, eu não sei, estou vivendo. Vendo um dia após o outro. Oh, que missão maravilhosa. Tem uns problemas, sai um problema. Sai um problema, vem outro problema. Tem um problema. Tem um problema, sai outro problema. Ou um problema, vem outro problema. Tem problema para tudo quanto é gosto e erro de português. Agora a questão não é de onde você veio. Você sabe de onde você veio. A questão é para onde é que você está indo. Essa é a questão primordial. Quais são os planos que você tem para a sua vida? Quais são os seus ideais? Quais são as suas convicções? Quais são as suas determinações? Qual é a extensão, a largura da sua misericórdia? O que você tem dentro para contar, para ajudar? Para ser útil na vida? Essa é a situação. Essa é a situação. Bom, capítulo 1, versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro, até a morte, hein? Fidelidade até a morte. Você tem alguém assim? Vamos fazer um raciocínio aqui. Você tem alguém assim, vai ser fiel a você até a morte? Até a morte. Se você tem assim, você é privilegiada. Você sabe que geralmente as mães são assim, né? As mães são fiéis até a morte.
Não existe um amor mais puro na face dessa terra do que o amor de uma mãe por um filho. Não existe. O maior amor que existe na face dessa terra, você pode falar de Romeu e Julieta, você pode falar de... Não existe amor mais perfeito, amor menos desinteressado do que o amor de uma mãe por um filho. No entanto, que quando Deus quer fazer uma comparação do amor dele, ele não faz a comparação do cônjuge. Ele diz mesmo que uma mãe que amamenta o seu filho se esqueça dele, jamais eu me esquecerei de ti. Mesmo, não existe amor mais perfeito, não existe amor mais forte do que o amor de uma mãe por um filho. Por mais que ela tenha defeitos, porque nós não somos perfeitas, não existe. Você quer encontrar um amor puro, é o amor de uma mãe por um filho. Esse é o amor mais forte e mais puro que existe. Não existe. Não existe amor de cônjuge, não existe amor de filho para mãe, de filhos para os pais, não existe. O amor mais perfeito que existe é... Você nunca vai conseguir amar sua mãe da maneira que ela te ama. Nunca. Por mais que você tente, que você agrade, que você trate bem, você nunca vai conseguir. Isso é algo de Deus no coração. Bom, a fidelidade, bondade e determinação, misericórdia tem alguns princípios. Então ela diz assim... Eu morrerei, eu lembrei o pensamento agora. Onde você morrer, fidelidade. Ruth amava Noemi com uma fidelidade impressionante. Quando você se olha no espelho, que reflete o seu interior, você se vê de que maneira? A palavra do Senhor é o espelho do qual nós podemos nos enxergarmos e entendermos. Tá, deixa eu voltar aqui. Aí. Sua ótica sobre você deve ser mais elevada do que qualquer outra. É assim que Deus te vê. Assim somos nós, ovelhas, mas por dentro somos como leões. É assim que nós somos. Eu não sei se você aprecia, o que você gosta, mas eu quero falar de duas situações nessa frase aí. Nada mais deve ser mais importante na sua vida do que você. Sua construção, sua saúde mental, sua saúde emocional. Você deve ser a pessoa que tenha mais de ti mesma. Eu fico observando mulheres que valorizam tantas coisas e não priorizam o seu interior. Valorizam tudo, tudo. Aparência, roupa, tudo. E desprezam o seu interior. Mas isso é uma loucura. Isso é uma insanidade. A ótica que você tem sobre você, a visão que você tem sobre você, deve ser a mais elevada do que qualquer outra. Do que qualquer outra pessoa também. Você deve pensar bem de você, e o que o outro pensa, sei lá, não sei. Você se importa ainda com o que as pessoas pensam ou falam de você? Isso é coisa para jovem, né? Tem coisa que não cai bem para uma pessoa de meia idade, assim, igual a gente, né? Fala a verdade, algumas de nós, né? É igual uma mulher. Imagina uma mulher, uma senhora de 40 e lá vai, de xuxinha assim, de amarrar o cabelinho do lado, de uma sainha toda colorida, rodadinha, uma blusinha amarrada assim. Fica bom? Fica uma coisa assim, né? Tem coisa que não cai mais bem para nós. Por exemplo, se preocupar com o que os outros pensam. Fica mais, sabe, não encaixa mais. Já foi, não é verdade? E é tão gostoso quando você olhar, você fala, meu Deus, eu era escravizada por isso, hoje eu sou livre. Eu nem me importo, de maneira nenhuma. Vamos ver a amargura de Noemi. Amargura de Noemi. Antes disso, deixa eu pôr uma frase para você. Ruth tratou Noemi como Noemi se sentia? Não.
Se tratar as pessoas como elas são, nunca se tornarão o que você quer que elas sejam. Se a pessoa é chata, você trata ela segundo a chatice dela. Se a pessoa é nervosa, você trata ela segundo o nervosismo dela. A palavra do Senhor nos diz que as palavras brandas, elas aliviam qualquer fogaréu. As palavras mansas. Se você trata o seu cônjuge como ele é, ele nunca vai ser, Senhor, mas eu vou orar muito. Não adianta, oração tem que ter ação. Se você trata as pessoas como elas são, elas nunca se tornarão. Ruth não tratou Noemi segundo a amargura dela, segundo a ótica que ela tinha sobre si mesma. Ruth tratou Noemi segundo quem ela era. É ou não é? Você trata as pessoas segundo quem elas são ou segundo quem você é? Quem tem caráter fraco, trata as pessoas segundo quem elas são. Quem tem caráter determinado, trata as pessoas segundo quem sou eu. Você quer enxergar se o seu caráter é fraco ou determinado? Uma pessoa te agride, você agride junto. Você vai no mesmo nível, para baixar o nível, vamos baixar o nível. Caráter fraco, indeterminado. Você quer falar isso aí? Peraí que eu vou falar também. Você quer lavar roupa suja? Vamos criar uma lavanderia aqui então. Caráter fraco, indeterminado. O caráter determinado é aquele que você trata as pessoas e enfrenta as situações segundo quem você é e não segundo o que a vida te oferece. Ruth estava tratando Noemi segundo quem ela era e não segundo quem Noemi era. Ruth era amável, Ruth era carinhosa, meiga, dócil. E era assim que ela tratava Noemi. Você está cometendo esse erro, né? Às vezes você reclama que as pessoas te rotulam. Mas às vezes você percebe que você faz o mesmo, né? Agora sim, amargura é uma escolha de suicídio. Quem opta pela amargura acabará cometendo suicídio emocional. A amargura começa com o quê? Uma tristeza. A tristeza veio do quê? De uma decepção. A tristeza se torna o quê? Um rancor. Ressentimento. Final, amargura. Ontem eu estava... Cheguei, fui descascar uma tangerina. Ela estava azeda, amarga e ardida. Estava um pouquinho, acho que passada. Eu falei assim, o pastor estava assim no escritório, e eu sentada aqui. Eu falei, interessante, essa mexerica, ela tem 3 fontes de sabores. Ela consegue ser ardida, porque está meia passada. Ela consegue ser amarga, não sei o que aconteceu. E ela consegue ser azeda, porque acho que é azeda mesmo. E tem gente que consegue distribuir os 3 sabores. É amargo, azedo e ardido. É ou não é? Você consegue sentir o seu paladar? O paladar de você mesmo? Dos seus sentimentos? Consegue sentir? O seu paladar. É gostoso? Você é doce? Você gosta de você mesma? Como eu disse ontem, você gosta de estar com você mesma? Você gosta de quem você é? Você se aprova? Você se gosta? Ruth, qual era o segredo de Ruth? Ruth sabia quem era e ela era Ruth. Quando ela dorme lá aos pés de Boaz, ele diz assim, quem é que está aí? Ela diz, eu sou Ruth. Ela era Ruth. Ela não era a amargura de Noemi, ela não era a desistência de Orfa, ela não era a doença do marido ou do cunhado, o definhamento do cunhado, ela não era nada. Ela era ela mesma. É isso que nós precisamos entender. Quando nós aceitamos a Cristo, o Evangelho nos proporciona uma identidade com princípios que revigoram a nossa vida e que nos dá oportunidade de crescimento. O Evangelho tem o poder de transformar-nos. E é isso que nós precisamos entender. Mas fica aí nessa paradeira, nessa estagnação, nessa letargia morosa. E realmente, pastor, eu sou amorosa. Não estou falando de amorosa, estou falando de morosidade. O que é amorosidade? Deu para entender? O que é? Onde foi?
Ah, tem jeito, está tudo estragado. Vou começar por onde? É fácil falar. É fácil? Não, falar também não é fácil não, minha irmã. Porque para falar tem que saber o que está falando. Então nós precisamos compreender o quê? Noemi tinha uma zona de conforto. A zona de conforto dela era a alma dela. Ela tirava tudo de dentro da alma. E Ruth e Noemi tinham uma zona de conflito. Aqui não tem agora, deixa essa frase aí. Eu quero falar uma coisa para vocês. Diga comigo, zona de conflito. Zona de conflito é a alma de algumas mulheres. Vou falar algumas características. Mulheres que silenciam suas dores e emudecem. Zona de conflito. Fica armazenando conclusões nocivas que foram guardadas por não ter vivido o problema adequadamente. Você não viveu uma situação adequada, não administrou racionalmente, recebeu emocionalmente, começa-se uma zona de conflito. Você não tem uma alma, você tem uma zona de conflito. Você vai tirar o que de dentro dela? Amargura, ressentimento. Como é que se começa uma zona de conflito? Começa com você silenciando-se, não pondo para fora, não resolvendo problemas, não resolvendo situações. Você vê características nocivas em você. Eu sou amarga, eu sou ressentida, eu sou irritada, e você não vai trabalhar sobre essas. Por que aconteceu? Aconteceu que você resolveu armazenar situações vividas inadequadamente, e aí você tem o quê? Iniciou-se uma zona de conflito. Segundo, traumas que mutilaram você. Quem de nós já não recebemos algum tipo de fratura? De que maneira? Você sabe como é que nasce um trauma? Exposição, diga exposição. Você está lá na cozinha, caiu, sabe aquelas latas de óleo, antiga de lata, pá, quebrou o dedão. Eu já quebrei meu dedinho várias vezes, morava em casas apertadas, passava no beira da cama, pum, quebrava. Eu sabia que não engessava mesmo. Deixava de... Exposição. O que causa trauma é exposição. Eu tenho trauma. Por quê? Sua abertura para o exterior deve ser administrada, senão poderá ser uma fonte de traumas. Eu tenho uma personalidade muito aberta, eu sou uma pessoa muito clara, eu sou uma pessoa transparente. Cuidado, que o transparente ele acaba sendo invisível. Você se expõe demais para a vida, para as pessoas, para as situações. É inteira em tudo. Isso não é dedicação, isso é insanidade. Tudo você põe o coração, mente, alma, corpo, tudo. Está tudo ali dentro. Para Deus, nada. Resguardado, nada. Plano B, não tenho. Sua exposição demasiada à vida vai ser uma fonte de traumas. Você precisa entender isso aí. Aí você vai ter uma alma como zona de conflito. Terceiro, coitadismo. Você sentencia você mesmo, trazendo as suas limitações. Isso é o coitadismo. Você se rotula, sou velha, sou amarga e Deus me abandonou. E aí o que acontece? Acontece que você, rotulando-se, você entra em sentenças que se aplicam a ti mesma. O que acontece quando você aplica sentenças a ti mesma? Você limita sua zona de atividade. Esse é o conflito da alma. Seguinte, dores mais sofríveis. Diga assim para seu irmão, você tem que saber o que você menos suporta. Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Qual é? Existem mulheres que tiram de letra relacionamentos conjugais. O marido pode estar de cabeça para baixo, cabeça para cima, mas quando se trata de um filho, pronto, é o calcanhar de Aquiles dela. Você tem que saber quais são as suas dores insofríveis que você não suporta sofrer. Você tem que conhecer seus pontos fracos. Todos nós temos pontos fracos. Todas nós.
Precisamos conhecer quais são os nossos pontos fracos. Você precisa ter o autoconhecimento das dores mais sofríveis, ou seja, aquelas insofríveis, aquela que você não suporta, que te desmorona. Você sabe qual é? Você pode dizer uma delas para sua irmã? Uma só. O que você não aguenta na vida? Identifique quais são as coisas mais fatais para a sua vida. Nenhum peso é igual para todos. O que é pesado para você é leve para mim, o que é pesado para mim é leve para você. Não é? Hã? Cada um sente um peso diferente na vida. E identifique o que você não suporta, o que você não dá conta. O que eu faço, se pastora? Depois eu me identifiquei, o que eu faço? Você vai trabalhar sobre isso. Você vai administrar uma situação na sua vida, na sua alma, para que você consiga, se não suportar, conseguir ignorar por um tempo necessário, até ganhar forças para resistir. Compliquei agora, mas tudo bem, vamos passar adiante, se eu for explicar isso aí, demorar muito tempo. Eu posso ter uma alma como uma zona de conflito, eu posso ter uma alma como uma zona de conforto, eu escolho. Eu preciso analisar a minha alma, o que eu tenho guardado dentro dela. Eu preciso analisar situações. Próximo, eu não preciso escolher entre pódio ou silício. Explica para sua irmã o que é silício. Não pergunta, só explica. Quando a Bíblia diz pano de silício, era uma pele de um animal que era relativamente ligada à humilhação. Eu não preciso do pódio, estar no pódio. E eu não preciso também do silício. O que eu preciso? Eu preciso de interiorização. Preciso cuidar melhor de mim. Preciso particularmente construir a minha vida. E eu não posso me aprisionar na trama da mesmice. Eu não preciso de pódios. E eu também não preciso de silício. Me vestir de coitada, me vestir de humilhação, não. Eu só preciso construir o meu interior. Me livrar das tramas da mesmice. Da meninice, da infantilidade. E provocar em mim um amadurecimento, um crescimento. Porque o que me atingia o ano passado não pode me atingir hoje. O que me derrubou o ano passado tem que ser trabalhado dentro de mim. E eu não posso cair de novo em cima daquilo. Como é que você quer ter uma alma saudável se existem traumas no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar? Nós não aprendemos, nós não crescemos, nós não trabalhamos sobre as nossas circunstâncias, nas nossas debilidades. Analise o seu fracasso. Observe o seu fracasso, estude o seu fracasso. O seu fracasso precisa mais da sua atenção do que o seu sucesso. O seu sucesso já foi concluído. Para que o pódio? Fica lá e aí ainda tem debilidades que vão te derrubar à frente. O seu sucesso já foi concluído. Ele só aconteceu porque houve recursos. Os seus fracassos precisam da sua atenção. Tem gente que fala, eu preciso esquecer. Bem que a pastora falou, viu? Eu preciso esquecer. Eu estou falando de passado, do que os outros te fizeram. As coisas que você fez a ti mesmo devem ser trabalhadas antes de serem esquecidas. Você precisa analisar os males que você faz a ti mesma. Você precisa analisar o seu fracasso, estudar o seu fracasso e ver por onde você começou, o que usaram para te derrubar. Vai lá, faz um mapa. Faz um mapa. O ano passado eu fiz um mapa no meu escritório, grande. Senhor, eu vou entender. Porque a caneta, quando você levanta ela assim, a tinta escorre e não escreve. Peguei um canetão, espera um pouquinho. Tranquei a porta do escritório, eu aqui, pus lá. Aí fui, colocando situações, para entender. Orando, olhando, Senhor, me mostra. Me revela, eu não quero passar, eu quero entender, eu quero melhorar, eu quero mudar. O que é que aconteceu? O que foi? Seus fracassos precisam da sua atenção. Seus declives precisam do seu estudo. Você precisa melhorar. Onde você caiu lá atrás, você não cai agora. Isso é crescimento.
Por que que eu e você precisamos crescer? Porque a vida exige isso de nós. A vida exige isso de nós. Nós precisamos crescer porque a vida exige isso de nós. Construa-se. Não se aprisione na trama da mesmice. Próxima característica da alma conflitante. Apenas desejo. Pergunta para a sua irmã assim: você é comprometida com o seu desejo ou com os seus sonhos? Disciplina. Disciplina. Não é o que eu quero para agora. É o que eu posso fazer para amanhã. É isso que me interessa. Eu posso construir o meu futuro. E eu tenho que construí-lo. Esse é o meu objetivo. Esse deve ser o seu objetivo. Você não pode ter um compromisso com o seu desejo maior do que o que você tem com seus sonhos e seus ideais. Último, deixa eu ver se é o último mesmo isso. Nós estamos falando de zona de conflito. Terrores infantis, isso aqui é muito sério. Eu sofri muito tempo por terrores infantis, abandono, rejeição e tal. E aí eu encontrei a Cristo, depois encontrei a Cristo a segunda vez, e resolvi abandonar os meus terrores infantis. E eu descobri que eu precisava só de um grande amor. Só de um grande amor. Encontrei Jesus muito nova, aos 8 anos, 7 para 8 anos de idade. Eu descobri que Ele me amava. Você visse a minha alegria quando eu descobri que alguém me amava. E era Ele. Isso foi uma festa na minha alma. E até hoje o amor dele por mim me encanta. Eu sempre digo para Ele: eu não preciso de nada, eu só preciso que Tu me ames. Para mim sempre será suficiente. E os terrores infantis que aconteceram com você são rudimentos de conflitos na sua alma. Você nunca se livrará dos conflitos exacerbados, porque nós teremos conflitos exacerbados se você não vencer os seus terrores infantis. Bom, personalidades são fundamentos. Toda a nossa personalidade são fundamentos. Construções clandestinas foram feitas ao longo do seu crescimento. O que é uma construção clandestina? Sem permissão. Você foi crescendo e chegou alguém e fazia uma construção clandestina. A mãe, por exemplo, com rejeição. O pai com violência verbal. E foram feitas construções clandestinas ao longo da formação da sua personalidade. Quem de nós não temos realidades como essa? Isso gera hábitos emocionais como hipersensibilidade. Diga hipersensibilidade. Uma doença feminina. Diga hipersensibilidade. Viver tudo de uma maneira maximizada. Tudo é igual Eva, né? Eva disse assim: o Senhor falou assim que de todas as árvores poderemos comer. De todas, e assim vai, maximizadas. Mas nós não podemos o quê? Nós não podemos tocar. Não, Deus não falou nada de tocar. Deus falou: não pode comer, essa daqui não pode comer. Mas ela maximiza, aumenta. Quando criança, construções clandestinas foram feitas na sua alma. Sem alvará de construção, sem permissão. Trouxeram para você hábitos emocionais. E um desses hábitos emocionais é a hipersensibilidade. Você vive intensamente tudo, como se tudo fosse perene e eterno. Tudo vai passar. O que te afligiu, o que me afligiu ano passado, não me aflige mais, eu tiro de letra. É ou não é? Então, o que te aflige agora vai passar também. E você precisa de equilíbrio para poder passar por aquilo. A hipersensibilidade é uma doença gerada por construções clandestinas. Feridas. Situações que colocaram dentro de você e que gerou essa doença. Você é hipersensível porque construíram coisas ilegais dentro de você. Aí, o que a hipersensibilidade gera? Fobia. Medos. Cadeias. E essas cadeias impedem o seu desenvolvimento da excelência mental e emocional. Vou recapitular. Esse último aqui. Terrores infantis. Pessoas vieram na sua vida e fizeram construções ilegais. Deram a você informações negativas sobre você mesmo. O que aconteceu? Você gerou uma doença chamada hipersensibilidade. Essa hipersensibilidade, ela complicou-se, agravou, se tornou crônica.
Aí ela gerou fobias, medos, traumas. Esses medos geram cadeias. Essas cadeias te impossibilitam de crescer na excelência mental, psíquica e emocional. Complexo? Pois você assiste no YouTube. Eu sei que às vezes existe alguma dificuldade para algumas de vocês entenderem algumas situações. Porque o assunto humanidade, ele é totalmente negligenciado. Alma, ninguém entende alma. Pastores que não entendem nada de alma. Você já viu, por exemplo, um médico abrir um corpo que não entende nada do corpo? Pastor foi chamado para cuidar de alma. Ele não sabe cuidar de alma, ele só sabe pregar o evangelho. Então ele sabe uma parte, ele não sabe a outra. Como é que você vai pregar o evangelho se você não entende de alma? Espera um pouquinho, está tudo errado. Hã? E aí, como é que faz? Você tem que saber pregar a palavra e entender aonde é que a palavra vai entrar. Como é que pode um pastor não conhecer a alma humana? Ah, espera aí. Isso é loucura, é insanidade. Agora eu quero falar sobre Ruth, zona de conforto. Ruth tinha uma alma que era uma zona de conforto. Noemi tinha uma zona de conflito, ela tinha uma zona de conforto. Como é que se cria uma zona de conforto? Autoaprovação. Diga para sua irmã, autoaprovação. Convicções geram autoaprovação, geradas por autoaprovação, traz a segurança necessária para correr riscos. Você consegue repetir isso? Então repita assim comigo. Convicções geradas por autoaprovação, traz a segurança necessária para correr risco. Aí você fala assim, ah, mas isso é a liberdade. Diga. Agora entendi que é liberdade. Então a liberdade vem de autoaprovação. Então quando eu me aprovo, eu conquisto uma segurança necessária. E essa segurança vai gerar uma condição de eu correr riscos. De eu ousar dizer, não, eu vou investir nesse casamento, eu vou investir na minha vida. Olha aí, zona de conforto. Da onde você tira segurança? Da sua autoaprovação. Aí a crente fica assim, Jesus me dá confiança, Jesus me dá, pastora, mas eu vivo orando para Jesus me dar segurança e eu vivo insegura. Você se autoaprova? Não. Então não adianta, para de pedir. Para de pedir que você não vai conseguir. Às vezes nós agimos com Deus como se Ele fosse mágico. Ele fizesse coisas sem construção. Deus não trabalha sem construção. Até os milagres são construídos. Você quer segurança? Você tem que se autoaprovar. Paulo diz assim, bem-aventurado aquele que se aprova. Você tem que se aprovar. Você tem que se conhecer. Sua zona de conforto inicia na autoaprovação. Essa autoaprovação gerará condições de você ter segurança, de enfrentar riscos, de arriscar, de ter fé. Segunda, situação da zona de conforto. Habilidade de construção. Isso aqui eu aprendi alguns anos atrás. E eu comecei a aprender sobre alma com Davi, nos Salmos. Isso sempre me interessou muito. Habilidade de construção. Você está em construção. O Senhor diz assim, a palavra do Senhor diz, aquele que começou a boa obra vai completar. Se Deus está trabalhando em você, você também tem que estar trabalhando. Ou você está lá numa cadeira pomposa, descansando. Senhor, tu começastes a boa obra completa. O Senhor vai ter com a formiga preguiçosa. Você quer que Deus faça e você cruza os braços. Habilidade de construção, que é gerenciar seus pensamentos e suas emoções sobre si mesma. Diga isso para sua irmã. Gerencie. Isso. Os pensamentos e emoções sobre si mesma. Qual é o benefício disso? Qual é o benefício de você gerenciar seus pensamentos e suas emoções sobre você mesma? Eu queria ter escrito essas coisas, só que aí não deu, estava com um probleminha aí, mas não tem importância. Qual é o benefício de você gerenciar emoções e pensamentos sobre você mesmo? Qual é o benefício? Você gerencia suas emoções e seus pensamentos. Isso te dá o poder de você administrar as coisas que acontecem com você. Pessoas equilibradas diante de acontecimentos fatídicos são pessoas que gerenciam a si mesmas. Se você não gerencia aqui dentro, olha que coisa profunda que eu vou dizer, só eu sei disso. Olha, essa coisa é tão filosófica, tão profunda. Eu mergulhei nos oceanos da sabedoria para conseguir isso. Olha, e eu vou dividir com vocês porque eu sou uma pessoa boa.
Vou contar para você um mistério que ninguém sabe. Olha só. Se você for capaz de gerenciar você mesma, você domina sobre qualquer situação. Olha que coisa que ninguém sabia. Vai falar que você já não sabia disso aí. Hã? Agora, se você não gerencia você, como é que você vai ter domínio sobre o que acontece do lado de fora? Isso é óbvio, é lógico. Pessoas que ficam apavoradas com o que acontece com elas, é porque já tem um motim interior, já tem uma guerra fria dentro de ti mesma. Então, como é que você tem uma zona de conforto? Quando você tem uma habilidade de construção, você constrói pensamentos e sentimentos que você tem sobre ti mesma, e aí você exerce domínio sobre situações que acontecem com você. Diga, eu entendi. Isso. Segundo, lucidez. O que é lucidez? Uma ótica perfeita. Habitue-se a dar um choque de lucidez na capacidade de interpretação sobre os acontecimentos da vida. Vou dizer de novo. Lucidez. Habitue-se a dar um choque de lucidez. Pá! Sobre os acontecimentos que acontecem na sua vida. Olha! Começa com aquele drama. Maximizando. Aí já começa com considerações. Quais são? Eu não merecia, não fiz nada para isso. Choque de lucidez. Pá! Dá um choque de lucidez na ótica, na interpretação dos acontecimentos da sua vida. Não fica fazendo drama. Por que mulher gosta tanto de drama? Hã? Escolher um filme, a drama. A vida é um drama, gosta só de drama. Hã? Lucidez, dá um choque de lucidez, habitue-se, aconteceu isso, choque de lucidez. Tá, interprete adequadamente o que aconteceu com você, não fica vitimizando. Próximo, prepare-se para a frustração, diga para sua irmã, prepare-se para a frustração. Você é ser humana? Amém? Os outros também. Olha que coisa profunda. Você nunca frustrou alguém, você nunca decepcionou alguém. Você nunca, já não vai frustrar mais ninguém. Que é isso? Prepare-se para a frustração. Ser humano frustra e é frustrado. Decepciona e é decepcionado. Conte primeiramente com Deus. Segundo, com você. Agora eu quero que você diga. Terceiro, com quem? Com você de novo. Quarto, quinto, sexto, sétimo. Mas não. Hã? É sempre o zoto. Não é risoto, é zoto. Porque os outros. Primeiro, Deus, acima de tudo. Segundo, Deus nunca chamou companhia limitada. Ele disse assim, eu chamei Abraão sozinho. Não é companhia limitada, não é zoto, é você. Você é ser humano, frustra, os outros frustram. Prepare-se para a frustração. Tem gente que sofreu uma decepção na vida, só está os caquinhos até hoje, não consegue reconstruir nada sobre aquilo. Sempre a sombra daquele fantasma. Sabe por que me traiu? Por que me decepcionou? Porque, sei lá, deu na cabeça dele. Mas não é o que ele fez comigo que me torna semelhante àquilo. Eu já tenho a minha definição sobre mim. Diga, eu entendo. Assuma com equilíbrio suas debilidades. Repita, eu devo assumir com equilíbrio as minhas debilidades e ter humildade para reconhecê-las. Tá, então pense aí em pelo menos 2 debilidades suas. Pensou? Então, você precisa assumi-las com equilíbrio, sem exageros, e ter humildade para reconhecê-las. Essa é uma atividade que deve ser expandida antes de você combatê-las. Antes de você combater uma debilidade sua, primeiro, você tem que administrar a compreensão sobre ela, humildade para reconhecer, para depois combater. Deu para entender? Então, amém.
Caráter. Vincule seu caráter à tomada de decisões e não a de desejos. Diga, eu devo vincular meu caráter à tomada de decisões e não a desejos. Último, coragem. Isso tudo é a zona de conforto. A coragem não é incompatível à bondade e ternura. Tem gente que olha uma pessoa corajosa e diz assim, como que é uma pessoa corajosa? É assim. Quando falaram sobre Davi, dizia assim, sabe, traz alguém que toca para tocar para Saul, que ele está endemoniado. Olha, eu conheço um filho de Jessé, o belemita. Quem ele é? Ele é corajoso. Só que ele era também, diga aí, gentil presença. A bondade e a coragem são compatíveis. Pessoas corajosas são bondosas. Elas não precisam mostrar e nem assustar ninguém. Porque quem é que quer assustar os outros? Quem não é? Eu falo assim, ó, hoje eu escovei os dentes. Então duvida, porque eu não devo ter escovado. Porque se eu preciso falar é porque... lembra de onde? Então é aquilo mesmo. Se eu preciso revelar coisas é porque nem eu acredito naquilo. Nem eu professo aquilo. Pessoas corajosas são pessoas bondosas. Ruth era corajosa. E ela era misericordiosa, e ela era bondosa, e ela era dócil, e ela era afável. Pessoas rudes, amargas, são pessoas inseguras, são pessoas tímidas, são pessoas enclausuradas. Toda pessoa de cara assim, ó, que quer mostrar que é forte, tá. Capítulo 2, versículo 1, nós já estamos terminando para nós orarmos. Bom, elas vão e voltam, e quando Noemi chega, ela diz assim, Noemi chegou, ela diz, não me chamem Noemi, que significa agradável, me chame de Mara, eu sou amarga. Mara significa amarga, Noemi significa agradável. Ela assumiu a identidade de amarga. Por quê? Porque ela era velha, amargurada e Deus tinha abandonado ela. E ela não tinha uma zona de conforto, ela tinha uma zona de conflito. Capítulo 2, versículo 1. Trabalho. Fala assim para sua irmã, você gosta de trabalho? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de coisas novas. Mas não abandono as velhas, não sou ingrata, nada disso. As antigas, né? Mas eu gosto muito de coisa nova, gosto de estar fazendo coisa nova. E eu gosto. E eu gosto muito de trabalho. Gosto de descansar também, é necessário, é preciso. Mas eu gosto de trabalho, eu gosto sempre de estar fazendo alguma coisa. Se eu estou parada, deitada, descansando, tem sempre um caderno em cima do meu criado mudo, um livro, e eu estou rabiscando, e eu estou fazendo alguma coisa. Eu gosto muito de estar em atividade. E trabalho é importante. Existem pessoas que elas querem alcançar coisas, mas não gostam de trabalho. Elas querem construir um casamento abençoado, mas não gostam de trabalho. E elas reclamam quando as coisas ficam difíceis para elas. Você já viu um trator reclamar da dureza da terra? Ele foi feito para aquilo. Você foi feita para trabalhar. Você foi feita para isso, para a vida. O nosso trabalho é a vida, é a circunstância que nos oferece. Nós precisamos de estar adequadas a isso. Você precisa gostar de trabalhar. Não estou falando de trabalho secular, de trabalho que você faz para poder ganhar dinheiro. Estou falando de um trabalho muito mais excelente. A construção da sua vida, do seu casamento, da sua família, da sua história. Coisas que muitas de nós temos negligenciado. É desse trabalho que eu tenho dito. Da importância que você dá à sua vida, de parar, de dar atenção às suas coisas, às vezes que você acha pequena, mas são de grande importância. Viver dá trabalho. Existir dá trabalho. Agora, se você tem uma alma velha, você não vai ter forças para isso. Não tenha medo do trabalho. Não se pode ter desejos de possuir se não se tem disposição para o trabalho. Diga isso para sua irmã. Você não pode ter desejo de possuir se você não tem disposição para trabalhar. Senão você vai ser uma pessoa abduzida. Eu queria, de braço cruzado. Eu queria tanto. Cadê a disposição para conquistar?
Cadê aquele jeito flexível? Cadê aquela disposição? Tudo que você precisa saber, você tem a convicção de que é aquilo, de que é de Deus, de que é o correto. Então vai em busca e atrás, ninguém tira aquilo de você. Como é que Ruth conseguiu ser a bisavó de Boaz, entrando na genealogia de Jesus Cristo, mesmo sendo moabita, sendo que os moabitas eram proibidos até mesmo de participar da congregação dos judeus? Como é que ela conseguiu ser aprovada, mesmo sendo uma moabita? Porque foi uma mulher de caráter e que não negou o trabalho. Chegando em Belém, alguém tinha que trabalhar. Noemi estava inserida na sua margulha, na sua velharia. Quem foi trabalhar, arregaçar as mangas? Ruth. Elas precisavam comer. Necessidades primordiais são as primeiras que você tem que atender. Você tem que resolver aquilo lá adiante. Não, você tem que resolver o daqui agora. Você tem que se fortalecer, se reabastecer, se preparar para que você possa ir adiante. Você quer resolver lá e aqui está afundando. Elas precisavam comer antes de qualquer coisa. 2:1. E tinha Noemi um parente, seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, que o nome dele era Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: voluntariedade para o trabalho. Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Aí começa a trajetória do progresso. Boaz olha e diz: quem é essa moça que está rebuscando entre as minhas moças? Olha, a fama dela já cresceu. Qual era a fama que Ruth chegou em Belém? A nora, viúva, que não abandonou a sogra, amarga, desprezada, amargurada e sem Deus, como ela assim se reportava. O quê? Uma nora que deixou parente e família e aceitou o Deus de Noemi e veio com ela. Essa mulher, essa era a fama de Ruth em Belém. Foi aí que iniciou. Seu caráter abrirá portas para você inimagináveis. Seu caráter abrirá portas e oportunidades para você que sua força, que seu dinheiro, que sua beleza nunca poderão abrir. Você, seu caráter, devem ser coisas definidas na sua vida. Deus precisa que você tenha caráter antes de tudo. A importância de seus princípios definidos, de suas convicções permeadas com as suas conclusões. A importância de você ter seu caráter. Ela chegando ali, Ruth, a moabita. Trabalho vai exigir algumas questões de você. Você tem problema com isso? Para construir coisas é necessário os interins da situação. Ora pedindo chuva, reclama da lama. Como é que pode? Você ora pedindo para Deus a chuva. Tá. E aí você reclama da lama. Porque vai reclamar assim. Não, apesar que tem um homem murmurador também. Tem muito homem que reclama, Pai da misericórdia. Toda pessoa complexada precisa reclamar. Porque ela não está bem consigo mesma e nada está bom. Não reclame dos interins, das dificuldades. São as dificuldades que vai treinar você. São as dificuldades que vai te ajudar. Ruth começa a ser útil. Pergunta para sua irmã: você é útil? Não estou falando se você é um burro de carga. Falando se você é útil. Sua satisfação será do tamanho de sua utilidade. Satisfeita? Eu sou uma pessoa útil. Sou uma pessoa útil. Nós somos nascidos para sermos úteis. Deus olha para o homem e diz assim: está faltando alguma coisa. Não está bom. Já sei. Vou criar-lhe uma ajudadora idônea. Aí o Senhor olhou e disse assim: isso é muito bom. Deu certo. É a parceria que deu certo. Sua utilidade vai trazer a sua satisfação. Pessoas satisfeitas são pessoas úteis. São pessoas que fazem as coisas valer a pena. Diga amém.
Qual é a obra mais importante da minha vida? Qual é a obra mais importante da sua vida? Diga aí para sua irmã. Qual é? A obra mais importante da minha vida vai ser aquela que eu vou fazer o ano que vem. É? A obra mais importante que Deus quer que eu faça é a que eu estou fazendo agora, que vai me levar ao próximo degrau. Essa é a obra mais importante da minha vida. É o que você está fazendo agora que vai determinar seu amanhã. Aí depois amanhã não fica chorando, não fica reclamando. Você reclama do hoje? Mas o que você construiu ontem? O que você construiu ontem? Vamos lá. Aí ontem você não construiu nada. Aí você reclama no hoje. Amanhã você vai continuar reclamando, porque ao invés de trabalhar, você está reclamando. Então para de reclamar e vai trabalhar para que amanhã você sorria. Hoje não dá para sorrir porque não construiu nada ontem. Então construa hoje para que amanhã você sorria. E aí? A principal obra da minha vida eu não vou fazer o ano que vem, que eu não sei se eu vou estar viva. A principal obra da minha vida eu estou fazendo agora, eu estou fazendo hoje. Pergunta para sua irmã, você entendeu, irmã? Ruth, ela, com o seu caráter, levantou o pano. Diga assim, levanta o pano. Tem mais do outro lado. Levanta o pano que te limita, levanta o tecido, levanta. Amplie a sua visão. Há algo além do que você vê. A resposta para o seu futuro está fora dos limites que você traçou para você mesmo. Se você continuar na sua mesmice, se você continuar nos limites que você proporcionou para si mesma, vai ser aquilo ali e não vai sair daquilo. Levanta o pano. Você vai descobrir que depois daquilo que você traçou, tem muito mais coisas e você é capaz de alcançá-las. Mas o que limita você são seus fetiches emocionais. Não quero, não gosto, não posso, não está bom. Meu marido não é do jeito que eu quero. E aí, coisa chata. Não é? É porque não tem mulher que é chata. Fala a verdade, tem mulher que é chata. Fala assim, tem mulher que é chata. É fresca, vai. Nós estamos entre nós mesmo, vamos falar mal de nós mesmo. Tem mulher que é fresca. Não dá, não está do jeito que eu quero. Não gosta. É porque não quer. É porque... para com isso aí, hein? Você precisa adquirir um comprometimento com a sua vida. Para de frescura. Se não está do jeito que eu gosto, eu vou fabricar o que eu gosto. Eu vou construir o que eu gosto. Por quê? Porque se eu continuar na minha zona de conforto, de limite que eu tracei para mim, eu vou impedir o crescimento da minha vida. Vou falar a verdade, tem marido que sofre. Tem marido que sofre, minha irmã. Tem marido que sofre. Mulher chata, frágil, fraca. E ele olha assim para a mulher e fala, ai, pobre da minha mulher, coitadinha, eu não aguento. Nossa. Era débil, frágil. Uma dor de cabeça já deita. Cabeça pesada já deita. Você tem que ser, eu comecei esse culto assim e termino. Você tem que ser mais elevada que a situação da sua vida. Porque senão você não está vencendo. Você tem que ser mais elevada do que os acontecimentos. Eu me lembro uma vez que eu estava com um problema na vesícula. E o médico disse assim, você tem que tirar a vesícula. Meio dificinha. Aí ele disse assim para mim, assim, o dia em que a senhora não conseguir mais beber água, a senhora então me procura. Aí chegou uma quarta-feira de culto. Eu tenho o costume de beber água de manhã. Fui beber água. Blô. Toma café. Blô. Falei, será que o dia chegou? Almoçar não deu, parecia que eu estava cheia. Aí eu liguei, acho que pedi para a Sandra ligar, não lembro. Ou eu liguei, o pastor ligou, não me lembro. E falei, dá para fazer amanhã? Dá, pastora. Vamos marcar para amanhã, numa quinta-feira. Fui para o culto. Antes do culto, fui no banheiro, blá, lá na Potirendá. Acabou o culto, blá. Aí no outro dia de manhã, já estava em jejum mesmo, fui para o hospital, tirei a vesícula.
Eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa ser heroína. Você só precisa vencer as suas limitações. Só isso. Você precisa aprender que as coisas ruins acontecem e sempre vão acontecer. Só que você precisa ser resistente para elas, senão você vai ser vítima. E o reino dos céus não cadastram vítimas. Não alista vítima. O alistamento do reino dos céus são para as pessoas que querem vencer a si mesmas. E você precisa ser alguém assim. E é disso que nós precisamos entender. É assim que nós temos que permear a nossa vida. Existe algo além daquilo que você está vivendo. E você só vai conquistar o seu futuro fora dos limites que você traçou para si mesmo. Você consegue sim ir além de onde você está vivendo. Diga amém.